Olá, nós vamos dar início agora à sétima parte do curso de Meliponicultura Urbana, onde nós vamos falar sobre as regulamentações e legislações envolvendo a atividade de criação de abelhas sem ferrão e, principalmente, vamos mostrar para vocês quais são os principais passos para vocês terem o registro dessas abelhas e poderem criar legalmente, corretamente. Bom, as abelhas sem ferrão, como eu já disse nas palestras anteriores, fazem parte da nossa fauna, da nossa biodiversidade nativa do Brasil. Por isso, uma parte dos órgãos de fiscalização que cuidam do assunto da criação de abelhas é a parte ambiental, os órgãos ambientais, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, e mais recentemente essa função foi levada aos estados. Então, as secretarias estaduais de meio ambiente também olham para esse assunto da meliponicultura em função da gente estar criando um animal silvestre, um animal nativo do Brasil, que pertence à nossa fauna. Por isso, esses órgãos precisam realmente olhar com cuidado, com atenção, para garantir que a atividade seja sustentável, não cause impactos ambientais, que é uma coisa que ninguém deseja. Ao mesmo tempo, a atividade de criação de abelhas sem ferrão, ela é tecnificada há bastante tempo. Então, a gente tem várias espécies que já são criadas pelo homem há muito tempo e de forma tecnificada, sem depender dos estoques naturais. Ou seja, a gente não precisa recorrer às abelhas da natureza para dar continuidade à atividade, o que é uma coisa muito boa. Tem uma atividade com um impacto econômico interessante, com potencial econômico enorme, e por isso essa atividade também é olhada pelo lado da agropecuária, da agricultura. Então, nós temos ao mesmo tempo duas instâncias olhando para a atividade, a parte ambiental e a parte da agricultura. Existe um certo conflito entre essas duas instituições, essas duas formas de olhar, porque muitas vezes a parte ambiental quer regular, quer conhecer, quer limitar ou definir os limites, né, dessa criação do ponto de vista ambiental, e nem sempre isso atende aos anseios dos criadores que desejam essa parte mais comercial, essa parte mais agronômica da coisa. Então, isso muitas vezes tem entrado em conflito. Mas, no fundo, a atividade ela toca as duas esferas, ambiental e a parte agrícola. Então é importante entender isso antes da gente começar. Basicamente, em função dessa característica da atividade, na pior das hipóteses, os meliponicultores vão precisar de 3 autorizações, 2 delas relacionadas à parte ambiental, que é o Cadastro Técnico Federal, que quem cuida disso é o IBAMA, e a autorização de uso e manejo, que quem cuida disso são as secretarias estaduais de meio ambiente. Então, da parte ambiental, são essas duas, e as duas andam juntas, na maioria dos casos, como eu vou mostrar mais para frente. E uma terceira autorização, que é a autorização relativa à defesa agropecuária, que é emitida pelas secretarias estaduais de agricultura. Então, essas são as 3 autorizações que o meliponicultor vai precisar obter na pior das hipóteses. Por que eu digo pior das hipóteses? Porque em algumas circunstâncias o meliponicultor vai precisar das 3 autorizações e, eventualmente, até de uma quarta, que vocês estão vendo aí, que é a autorização para instalar ninho armadilha, que alguns estados pedem essa autorização em separado. Então, esse é o pior cenário. Mas a gente tem a possibilidade de vocês serem isentos de algumas dessas autorizações, de algumas desses requisitos, em função do porte do meliponicultor ou do objetivo do meliponicultor, você pode ser, na melhor das hipóteses, liberados de algumas dessas licenças, por exemplo, a licença de uso e manejo, então, em algumas circunstâncias, como eu vou mostrar mais para frente, elas são liberadas, ou o próprio Cadastro Técnico Federal, que em algumas circunstâncias também o meliponicultor está liberado de ter esse cadastro. Em alguns casos, ainda não está claro se o meliponicultor está liberado ou não da exigência desse cadastro técnico federal, como eu vou explicar mais para frente, ainda temos alguns buracos que precisam de maior esclarecimento, de maior avanço
para a gente conseguir, mas o fato é de que pelo menos uma dessas licenças o meliponicultor sempre vai precisar, que é o registro na defesa da agricultura do seu estado. E isso é muito importante, ela é uma exigência nacional, então as pessoas precisam registrar os seus meliponários, independente de quantas colmeias tem, independente da sua finalidade, no setor da defesa agropecuária de cada estado. Então, essa é uma exigência que os meliponicultores não têm como escapar, todos vão precisar realizar. Bom, a gente tem uma regulamentação nacional que foi emitida pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A gente tinha uma regulamentação desse conselho mais antiga, de 2004, e ela foi reformulada agora em 2020, no ano passado. A principal conclusão dessa nova versão da resolução do CONAMA, que cuida a nível nacional da questão das abelhas sem ferrão, ela define que os meliponicultores com até 49 colônias, que não têm finalidade comercial, eles estão dispensados do Cadastro Técnico Federal e da autorização de uso e manejo. E também estão dispensados da autorização para instalação de linha armadilha. Eles estão autorizados desde que tenham 49 colônias e que não seja com finalidade comercial. Mas essa resolução não os dispensa, né, do cadastro na defesa agropecuária. Então, essa exigência permanece mesmo com essa nova resolução do CONAMA. Isso significa, então, que se você cria para fins sem finalidade comercial até 49 colônias, você está isento de dois dessas regulamentações, dessas exigências, desses cadastros, mas não está do terceiro. Então, em todas as circunstâncias, vocês ainda terão que fazer esse terceiro cadastro. A gente tem um problema hoje, que é as leis e regulamentações de cada estado. Então, tem estado que não tem, a maioria deles, mas tem vários estados que fizeram legislações próprias, então, leis estaduais, ou regulamentações próprias para definir como fica a criação das abelhas sem ferrão e como vão ser feitos esses cadastros dos meliponicultores. É possível que eu tenha deixado algum estado para trás, tem várias resoluções estaduais que estão saindo nesse momento, então é bem provável que nos próximos meses alguns desses estados que não constam aqui vão apresentar, e é possível também que eu tenha não encontrado a resolução específica de algum estado. Então, essas daqui que eu estou listando são as que eu encontrei, eu estudei bastante para preparar essa palestra, para dar uma orientação específica para vocês. Eu não vou falar da resolução de cada estado, porque aqui a gente tem gente de todos os estados nos assistindo, então eu vou dar um pouco das linhas gerais e mostrar como essas mudanças estaduais impactam essas decisões. Todas essas resoluções, leis e decretos que estão envolvidos com a meliponicultura, nós colocamos no material aqui em anexo. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, e a gente aconselha que vocês façam isso na resolução do seu estado, na forma como é no seu estado, deem uma olhada no material suplementar desse curso, lá a gente tem todas essas resoluções na íntegra, onde vocês podem estudar e aprender um pouquinho mais sobre o que pode e o que não pode dentro dos seus estados. Mas eu vou começar com o estado mais extremo, o estado onde fez a regulamentação mais rigorosa, é o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo exigiu que todos os meliponicultores precisam de autorização de uso e manejo e precisam, além dessa autorização, uma autorização específica para instalar ninhos de armadilha. Além disso, no estado de São Paulo, a gente precisa registrar na defesa agropecuária, no caso de São Paulo, é o GEDAV, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como que a gente faz esse registro, mas, ou seja, no estado de São Paulo, todos os meliponicultores, independente do número de colmeias, precisam obter
todas as 3 autorizações, inclusive essa quarta, que é para instalar ninho em armadilha. Então, precisa de todas essas autorizações para poder criar abelhas, independente do número de colmeias que ele tem. Ou seja, é um pouco de burocracia, vocês vão ter que ter paciência, mas a gente teve avanços recentes que hoje a gente consegue fazer esses registros de uma forma razoável, não é excepcional ainda, precisa melhorar, precisa ser mais ágil e mais simples os processos, mas a gente hoje consegue se regularizar no estado de São Paulo, que é uma grande vantagem. O estado menos burocrático que eu conheci até agora foi o estado do Paraná. Lá eles dispensaram todos os meliponicultores da autorização ambiental de manejo, ou seja, não precisa se registrar pela parte ambiental. Então, todos os meliponicultores, independente do porte deles, estão dispensados da autorização da parte ambiental. Porém, todos os meliponicultores, independente do seu tamanho, devem se cadastrar no Sistema de Defesa Sanitária Animal. Então, tem um sistema próprio, que é cuidado pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, para poder se registrar. Mas então, nesse estado, a parte ambiental não olha para as abelhas sem ferrão? Olha, só que a parte ambiental usa o cadastro único feito na parte da agricultura. Então, na minha opinião, a melhor regulamentação até agora, a mais factível, mais inteligente, na minha opinião, é a do Paraná, porque o meliponicultor precisa de apenas um registro e os órgãos têm acesso a esse registro. Então, atende tanto a parte ambiental quanto a parte da agricultura. Inclusive, eu recomendo que as pessoas que estão assistindo esse nosso curso e estejam ainda no processo de montar suas próprias regulamentações, que olhem atentamente para a do Paraná, porque eu achei ela uma legislação pouco burocrática, muito fácil, muito objetiva, que facilita a vida de todos os criadores, tanto os criadores que desejam criar a nível comercial, ou simplesmente por hobby, por diversão, ter uma colmeia ou outra em casa. Por enquanto, foi a que eu gostei mais, porque você registra todos os criadores, vocês sabem quem são, e a gente sabe onde eles estão, consegue fiscalizar de uma forma eficiente e, ao mesmo tempo, é fluido, é simples, é rápido, é ágil. Eu não tenho informações de como está sendo esse processo no Paraná, na prática, se isso já está em execução ou se ainda vão precisar melhorias nos sistemas de registro. Então, eu não tenho esse tipo de informação, mas pelo que eu estudei da regulamentação, eu gostei bastante e acho que ela serve de modelo para os outros estados também. Tomara que os outros estados sigam, né, sistemas semelhantes que facilitem a vida dos meliponicultores. Eu também gosto muito do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi, na minha opinião, o estado mais pioneiro nesse assunto. Em 2014, se não me engano, eles lançaram uma regulamentação própria, definindo os critérios, os limites, desburocratizando o processo. Então, o sistema ficou facilitado. Ao invés de ser o sistema Sisfal, que é super complicado de preencher, eles criaram um formulário simples, condizente com a atividade da meliponicultura. Eles dispensam de autorização de uso, manejo de criadores com até 100 colônias, se não tiver finalidade comercial. Então, eles já facilitam a vida dos pequenos meliponicultores, mas ainda assim, os criadores do Rio Grande do Sul também precisam se registrar no sistema da Secretaria de Agricultura para a parte agrícola. Então, ainda tem um pouco de burocracia, mas o sistema do Rio Grande do Sul tem funcionado muito bem. A única limitação que tinha é que a pessoa tinha que entregar pessoalmente ou enviar pelo correio toda a documentação referente a esse registro, mas hoje ele já está migrando para um sistema online. Eu também não tenho informação se o sistema online já está funcionando, mas pelo que eu estudei da última resolução que saiu no Estado, todo o procedimento vai ser feito online, o que vai facilitar muito a vida das pessoas. Goiás também tem uma legislação própria, eles dispensam a autorização de uso e manejo
mas é um limite menor do que a do CONAMA, são só 10 colônias para considerar um criador que está dispensado. Aí eles criaram uma categoria específica que eu só encontrei no estado de Goiás, é uma inovação deles, que é a autorização de uso e manejo para criação artesanal, e fica nessa categoria quem tem até 100 colônias, mas mesmo assim a pessoa precisa solicitar essa autorização para criação artesanal. Então, é uma das resoluções e legislações que inovaram mais recentemente. Santa Catarina é um estado que fez uma regulamentação e legislação própria bem complexa. No início, eles disseram está tudo liberado, a criação é livre, não tinha que se registrar em órgão nenhum. A única exigência era que o transporte deveria ser feito com GTA e emitido pela agência deles de segurança da agricultura, que é o SIDASC, né? Então, a pessoa precisa se registrar no órgão de defesa agropecuária para poder emitir esse GTA. Então, eles não estão dispensados dessa autorização, apesar de ter uma legislação que diz que é livre. E, recentemente, houve um decreto mudando um pouco essa legislação anterior, e eu não sou especialista nessa área jurídica, eu não sei o quanto o decreto efetivamente derruba a lei anterior, substitui ou complementa, mas, de qualquer forma, o que eu entendi do último decreto é que a criação é livre em todo o território de Santa Catarina, porém deve concordar com a legislação sanitária e ambiental em vigor, que, no meu entendimento, faz com que os meliponicultores do estado de Santa Catarina precisem se registrar nos órgãos ambientais, caso eles tenham mais que 49 colônias. Mas é um decreto e uma legislação passível de interpretação. Eu, particularmente, fiquei com bastante dúvida sobre, afinal, o que o meliponicultor de Santa Catarina precisa fazer, né? Isso eu não tenho convicção para definir para vocês o que exatamente vocês precisam fazer, porque eu achei a legislação confusa, não foi objetivo. Espero que esse processo seja esclarecido nos próximos meses. É importante ressaltar que essa regulamentação do CONAMA chegou no final de 2020 e ela exigiu uma série de ações por parte dos estados para definir como seriam feitos esses processos, e muitos desses estados ainda estão analisando esse assunto e definindo como vai ser feito esses processos. Então, é importante ter um pouco de paciência, que em breve a gente espera que esses estados definam melhor quais são os procedimentos, como que a gente vai trabalhar essas questões dos registros dos meliponicultores. Eu recomendo que todos os meliponicultores, independente do tamanho, do número, façam pelo menos o cadastro técnico federal. É o procedimento mais simples, ele é feito no site do IBAMA. Eu vou colocar esse link para vocês aqui no nosso curso abaixo, para vocês terem acesso direto ao canal onde vocês fazem esse registro. Ele é o cadastro mais simples que a gente tem entre todos esses, mais rápido, mais ágil. A única parte que a gente sempre fica com um pouquinho de dúvida são as categorias e as descrições. Eu, na minha interpretação, a categoria que mais condizente, né, com a atividade de criação de abelhas sem ferrão é na categoria uso de recursos naturais e atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre, que condiz justamente com a atividade de criação de abelhas sem ferrão. Então, recomendo que vocês façam, é uma única vez, esse sistema fica lá registrado, sempre que você precisar, basta emitir a sua autorização e apresentar para um fiscal ou para uma situação que for necessária. Então, eu recomendo que façam, porque algumas resoluções, por exemplo, do Estado de São Paulo, não mencionam o cadastro técnico federal, então pode deixar na dúvida se a pessoa efetivamente precisa ou não precisa, tendo menos que 49 colônias, por exemplo, é uma dúvida que eu permaneço, não tive esse esclarecimento ainda. A segunda autorização, que é a de autorização de uso e manejo feito pelas secretarias estaduais de meio ambiente, como eu disse, em alguns estados estão dispensados,
O Acre é um deles, né? Eu não comentei deles anteriormente, mas o Acre é um que dispensou em sua lei a autorização de uso e manejo, e o Paraná, como eu mencionei, que por meio de uma legislação própria também dispensou os meliponicultores de autorização e manejo. Então, esses são os dois estados em que as pessoas estão absolutamente dispensadas desse sistema. Eventualmente, Santa Catarina também está dispensado, mas aí depende um pouco dessa interpretação da lei, como eu disse anteriormente. São Paulo tem um sistema próprio, que é o GFAL, é um sistema que eu sempre achei muito difícil de entender, de interpretar, de executar. Eu tenho tentado tirar licença em São Paulo há algum tempo, no GFAL, até para experimentar o sistema e poder explicar para as pessoas um pouco como fazer para obter, e sempre tive muita dificuldade, mas agora, diante da nova regulamentação que eles lançaram, eles simplificaram alguns processos e fizeram um manual muito bom. Eu segui o manual à risca, porque se você tentar interpretar o que está escrito lá, a gente acaba preenchendo coisas erradas. Então, o que eu fiz? Eu segui o manual à risca e, no final das contas, eu consegui a minha autorização de meliponicultura. Então, todas as pessoas que têm uma ou mais colônias, independente do interesse, têm que fazer o seu registro lá no GFAL. Entrem lá no sistema, sigam fielmente as recomendações do manual de instruções que eles têm lá no sistema deles. O Rio Grande do Sul também tem um sistema online, como eu falei anteriormente. Eu não consegui acessar por não ser do Rio Grande do Sul, e também não tem informações de colegas lá da região que podem me informar sobre o funcionamento, mas a partir de agora, todo o registro dos meliponicultores vai ser por esse sistema online de licenciamento. Goiás também tem um sistema próprio, esses SISCAS, que isso está constando na regulamentação deles, mas eu não encontrei esse sistema na internet, então provavelmente ele ainda não está ativo, mas deverá ser ativado em breve, isso que a gente espera, mas por enquanto eu ainda não consegui acessá-lo, pode ter sido falha minha, mas eu não encontrei. Os demais estados que não têm sistemas próprios, pelo menos que eu não conheço, seguem o CISFAUNA. O CISFAUNA é um sistema nacional do IBAMA que você entra naquele mesmo canal do Cadastro Técnico Federal. Então, para acessar o CISFAUNA, você precisa ter o Cadastro Técnico Federal, por isso que eu recomendei que todos façam, porque é mais simples, mais fácil de obter, e você precisa dele de qualquer forma para passar para o nível do CISFAUNA. O CISFAUNA é uma ferramenta que está dentro desse sistema do Cadastro Técnico Federal. Então, para os estados que não têm sistemas próprios, é por meio do CISFAUNA que vocês vão pedir as suas autorizações. Aqui só a carinha, né, do GFAL, para vocês verem. Então, esse é o sistema, tem uma parte específica de meliponicultor, você faz seu cadastro, acessa lá. Não é um sistema muito amigável, é um sistema chatinho, tenham paciência, mas pelo menos agora está funcionando e a gente consegue obter as licenças por ele. Esse aqui é a carinha do sistema lá do Rio Grande do Sul, que vocês podem acessar. E esse daqui é o sistema do IBAMA para obtenção dessas autorizações via o CISFAUNA. Então, o IBAMA tem todas as recomendações, o passo a passo. Esse link também a gente vai disponibilizar aqui no nosso curso. E lá você tem o passo a passo para emitir essa autorização. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque também é um sistema super burocrático, super complexo, tem várias fases. Eu vou mostrar só as partes principais para vocês terem ciência sobre o que lhes espera quando vocês tiverem que acessar o CISFAUNA e pedir essa autorização via CISFAUNA. Então, vocês vão entrar lá no Cadastro Técnico Federal de vocês, vocês vão ver essa página, e aqui dentro, depois de cadastrar no Cadastro Técnico Federal, vocês vão acessar a parte de serviços e depois ali embaixo o CISFAUNA, como vocês estão vendo aí no slide de vocês.
Em seguida, vocês vão pedir uma autorização prévia. Essa autorização é automática, ela é simples, fácil de fazer. Eu cheguei muito bem até esse ponto. Depois, vocês vão precisar de uma autorização de instalação. Essa é a parte mais burocrática. Vocês têm que preencher uma série de documentos e apresentar esses documentos à Secretaria de Meio Ambiente do estado de vocês. Geralmente, cada secretaria tem um setor de fauna que é que vai receber essa documentação sobre o empreendimento de vocês, sobre a criação de vocês. E o último passo é a solicitação de vistoria. Depois de aprovada a sua autorização de instalação, você pede uma vistoria e depois dessas 3 fases você obtém a sua autorização de funcionamento. Então, como vocês puderam perceber, é um sistema extremamente burocrático, difícil de preencher, porque não se adequa muito bem à atividade da meliponicultura. Inclusive, eu recomendo que quando vocês forem preencher os documentos referentes ao processo de trabalho e tal, vocês sigam o formulário do Rio Grande do Sul. O formulário do Rio Grande do Sul pede todas as informações relevantes para a atividade de meliponicultura. Apresentem ele nesse formato, porque ele deve servir para os outros estados também, como documentação desse projeto de meliponicultura de vocês. Eu lamento muito que esse sistema ainda seja o sistema vigente para a maioria dos estados. A gente espera que cada estado possa simplificar os processos e fazer sistemas um pouco mais amigáveis aos usuários. E aí, a última autorização que vocês vão precisar é o cadastro na defesa agropecuária. Então, como eu disse, todos os meliponicultores, independente do tamanho, vão precisar fazer esse cadastro. No Paraná, é na ADAPAR, a SDSA, que é a agência que cuida, né, dessa parte no estado do Paraná. No Acre é a CEPA, o CEAPROF. Eu também procurei pelo CEAPROF na internet, não consegui informações. Em Santa Catarina é o SIDASC, é um sistema que parece que funciona bem. Eu não tive acesso também por não ser de Santa Catarina, então não consegui acessar o sistema para verificar como ele funciona. Em São Paulo é o GEDAV. O GEDAV ele passou também por avanços. São Paulo, pelo que eu tenho conhecimento, é o único estado que tem uma regulamentação específica da defesa agropecuária, definindo como vai ser esses procedimentos e como funciona a parte de abelhas relativas ao sistema de defesa agropecuária. Mas eu volto a dizer que todos os estados têm bons sistemas para cadastrar as pessoas na defesa agropecuária, porque já fazem isso sistematicamente para todos os outros sistemas de agricultura e de pecuária, principalmente. Então, todos têm sistemas ótimos, tem alguns que, inclusive, funcionam melhor do que o de São Paulo, como eu já tive algumas pessoas relatando. Mas o GEDAV está funcionando muito bem. Vocês acessem o GEDAV pela internet, basta digitar GEDAV Apicultor, que vocês vão acessar diretamente o canal. Tem todo o manual de instrução, os formulários que vocês precisam preencher. Entrega esse documento na casa do agricultor da região de vocês, são casas regionais. E atualmente, nos tempos de pandemia, eles têm aceitado via e-mail toda essa documentação. Em Minas Gerais é o Cidagro, e cada estado então tem o seu próprio sistema. Eu não vou entrar aqui em detalhes de cada estado. Sugiro que, se vocês tenham qualquer dúvida sobre o sistema de registro no seu estado, na parte de defesa agropecuária, entrem no site da Secretaria de Agricultura do seu estado e solicite informações diretamente ao canal de atendimento ao consumidor. Todos esses órgãos têm um setor, uma parte onde vocês solicitam informações, fazem perguntas, e eles são obrigados a atendê-los rapidamente. Então, recomendo fortemente que entre em contato com as secretarias de agricultura do seu estado para obter informações mais detalhadas de como proceder com esse cadastro. Nem sempre é tão claro, nem sempre é tão simples. O GEDAV de São Paulo está de parabéns, porque realmente facilitou muito o processo. Hoje são mais de 800 pessoas já registradas
nesse cadastro, e a gente espera que muito mais gente se registre daqui para frente. Os sistemas estão funcionando bem, o pessoal tem trabalhado muito bem, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e isso deve estar funcionando muito bem para os outros estados também. A gente espera um avanço nesse sentido. Aqui está a carinha, né, do GEDAV de São Paulo, que eu tanto elogiei. Está funcionando muito bem, a gente está gostando muito do sistema, a pessoa que está cuidando disso é excepcional, a Carolina está fazendo um trabalho incrível. Aqui a carinha lá do Paraná, então, onde vocês vão encontrar o acesso. Lá no site da Par, vocês procurem por abelhas, apicultor, meliponicultor, e lá tem todas as instruções. Vocês têm que entregar a documentação num escritório da Par, no escritório mais próximo de vocês, e é possível que eles estejam recebendo isso online atualmente em função da pandemia. Procurem saber, escrevam para o sistema de vocês, para a secretaria do estado de vocês, e solicitem essas informações. Aqui está o de Santa Catarina, como eu disse, eu não consegui entrar no sistema para ver, mas é um sistema que aparentemente tem funcionado muito bem. Bom, gente, como conclusão, eu sei que parece um balde de água fria, a meliponicultura é uma atividade tão importante, tão nobre, com potencial tão grande, mas a burocracia ainda é uma pedra no sapato. A gente espera que isso seja resolvido. Tem muita gente trabalhando para isso, estudando isso, discutindo alternativas. Ninguém quer barrar a atividade. Na minha interpretação, a situação que a gente se encontra hoje é simplesmente por falta de conhecimento de muitas dessas agências de governo, que muitas vezes ainda não conhecem a meliponicultura ou não dão o devido valor, mas isso vai ser superado, já está sendo superado. A gente está vendo que muitos estados estão se organizando bem. A perspectiva é boa. Eu espero que em breve a gente tenha um sistema único de registro simples, fácil, que em 10 minutos a gente entra no sistema, informa os nossos dados e está pronto. A gente já sai com a nossa carteirinha de meliponicultor, independente se é profissional, amador, por hobby, se o objetivo é produzir mel, independente do objetivo, que seja simples, que seja fácil. Todos os criadores querem se registrar, né? Os órgãos ambientais, os órgãos de agricultura precisam entender isso e facilitar a vida do meliponicultor para que essa atividade prospere, se torne cada vez mais importante. Esse é um assunto que eu, particularmente, não gosto muito, acho chato essa parte burocrática, também não domino muito, estudei bastante para fazer essa apresentação, então já peço desculpas de antemão se eu cometi alguma interpretação equivocada, ou esqueci de alguma informação importante, mas eu dei o meu melhor para estudar esse tema, e eu espero, sinceramente, que as coisas se simplifiquem, porque hoje são muito complicadas, difícil de interpretar, difícil de entender, mais difícil ainda de se regularizar. Mas é isso, não quero que vocês se desanimem por causa dessa pedra no sapato. Eu espero que isso seja uma situação temporária e se tiver notícias boas, mudanças boas, vocês podem ter certeza que eu vou ser o primeiro a vir aqui contar para vocês com muita alegria. Eu tenho certeza que esse dia ainda vai chegar. É isso, muito obrigado pela atenção mais uma vez e aguardo vocês no último vídeo do nosso curso. Um abraço.